Olá, boa noite. Boa noite, meu amigo Luan. Alcivan, Sofia, Paola, Emanuele. Sejam bem-vindos, né? Mais uma vez a nossas reflexões, nossas palestras online. Vamos esperar se juntar mais corações conosco nessa noite de hoje, né, gente? Boa noite, Lísia, Betinha, Chaguinha. Boa noite, meninas. Boa noite, Reane. Suzy, tudo bem? Boa noite. Vamos esperar só alguns instantes para se juntar mais corações conosco nas reflexões dessa noite. Enquanto vão se aproximando mais pessoas, boa noite, amigo Helder. Eu trago uma mensagem para nós darmos início a nossas reflexões com mensagem do livro Momentos de Paz, Psicofonia de Isoldino, pelo Espírito Ernesto, que traz como tema felicidade. Sorrir faz bem para a saúde do corpo e da alma. Isso é alegria, força criadora de prosperidade. Mas e a felicidade? Como poderemos compreender o que ela vem a ser? Felicidade é sentir saudade de um tempo bom e já passou. Cuide bem do tempo presente, para não deixar marcas de tristeza em seu coração. Valorize as pessoas e ame o quanto puder. Faça sempre o bem e sua herança será a felicidade. Que mensagem bonita, né, gente? Ernesto traz nessa noite de hoje com esse tema felicidade. Faça sempre o bem e sua herança será a felicidade. Vai muito ao encontro do tema dessa noite. Mas antes de darmos início às nossas reflexões, eu convido a cada um de vocês a, nesse momento, fechar os vossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e juntos, em um só coração, em um só pensamento, dizermos: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Divino e amado Mestre Jesus, estimado amigo e irmão de todas as horas, nesta noite, Senhor, nos encontramos mais uma vez reunidos em Teu santo nome.
cada um de nós, em nossas residências, em nossos lares, mas unidos em um único propósito, Senhor, que é estudar os caminhos que levam a vós, como ensinado pelo Mestre Jesus, na luz da doutrina espírita. Pedimos, Senhor, nesta noite, que olhe, Senhor, por todos os nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais, as camas, no meio das ruas, nas prisões, todos os nossos irmãos enfermos com tantas doenças, que carecem de tantas necessidades, por todos os nossos irmãos que estão doentes com esse vírus que assola toda a humanidade. Ajuda nossos irmãos que estão na linha de frente, que enfrentam essa doença incessantemente, tentando salvar cada vez mais vidas. Olha por todos esses irmãos, Senhor, que perderam no corpo físico seus entes queridos, sejam estes familiares, amigos. Consola o coração daqueles que perderam em corpo físico, momentaneamente, seus entes queridos. Emana força para cada um destes, para cada um de nós. Que a tua espiritualidade superior, Senhor, esteja com cada um de nós, onde nós estejamos, trazendo a luz, a paz, o conforto e as intuições necessárias para que possamos, mais uma vez, Senhor, refletir os vossos santos ensinamentos, Mestre Jesus. Com teus bálsamos de luz, abençoa, nos esclarece, conforta, ampara, ilumina e nos ensina, Senhor, a sermos cada vez mais como Tu. Que assim seja. Quero agradecer aos pessoal que acabou de chegar, o Daniel Garcia, um abraço, meu amigo. A Nanda, a Eliseuda, a Ana, a Edgláudia, a Gisele, boa noite. Bem, gente, que bom, né, estarmos aqui. Como colocado aqui, né, nos comentários fixos, nosso tema dessa noite é o homem de bem. Com certeza, se a gente parar para pensar, ou a gente já ouviu, caso a gente mesmo não tenhamos dito, que é muito comum. Quantas vezes nós fazemos o bem ao próximo, a todos à nossa volta, ou a uma ou a duas pessoas, e essas pessoas são ingratas. Essas pessoas não devolvem a nós a mesma atenção, o mesmo carinho, o mesmo afeto, e a gente se sente tristes, a gente se sente desolado, às vezes com raiva, porque essas pessoas retribuem o bem que nós ofertamos com o mal. E a gente, comumente, a gente diz assim, né? Eu sou muito besta, isso é para eu aprender, isso é para eu aprender que as pessoas não vão me tratar como eu trato elas, eu não sei porque eu sou assim, eu vou mudar, eu vou aprender a ser como as pessoas. É muito comum a gente escutar isso, não é? É muito comum a gente escutar, isso é o que dá ser bom o tempo todo. A gente escuta muito isso.
E olhe lá, se não somos nós quem dizemos essas palavras. Ou dissemos, ou um dia talvez iremos dizer. Porque nós não esperamos ser retribuídos com o mal, o bem que um dia fizemos. Aí a gente vai mudando um pouco. Talvez por aprender ou por se endurecer. Mas não é isso que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. E é esse o convite da mensagem de hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, onde tem o tópico Sede Perfeitos, que nos traz a passagem O Homem de Bem. E eu trouxe só umas partes aqui. O homem de bem interroga a sua consciência sobre seus próprios atos. A si mesmo, perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal e se fez o bem que podia fazer. Ou seja, quando nós somos pessoas boas, quando nós somos homens, mulheres de bem, nós não medimos esforços para fazer o bem. Se está ao nosso alcance, a gente vai e faz da melhor forma que podemos fazer naquela situação. Isso é que um homem de bem fará. A pessoa sente um desejo de se mobilizar e ir ajudar aquela pessoa necessitada, que carece ou de bens materiais, ou de alimentos do corpo físico, ou uma palavra de consolo, uma palavra de amparo, que está passando por tormentos psicológicos ou de enfermidades do seu corpo físico, sua saúde comprometida. A gente sente uma energia diferente na gente e a gente vai fazer o bem. É isso que um homem de bem sente. Ele não é indiferente para com o próximo. Ele faz o bem. O primeiro impulso de um homem de bem é pensar no outro. Independente se esse outro nos fez mal, a gente ajuda. Quando necessita, ajudamos. Porque o homem de bem, ele sempre é bom. Por mais que algumas horas ele se endureça um pouco, ele continua sendo bom. Porque Deus nos fez bom. Nós retornamos cada vez mais à essência do nosso ser. Pessoas boas, espíritos bons. Tem uma historinha oriental que ela hoje em dia tem várias versões. Eu vou contar a que eu conheci primeiro. E essa historinha diz que tinha um monge budista, o mestre, e o seu pupilo. E eles caminhavam na floresta e o mestre ele viu um escorpião que estava morrendo afogado no rio. A correnteza estava um pouco forte e o escorpião ia ser levado e iria morrer. O mestre foi lá rapidamente, pegou o escorpião com a mão e quando foi colocar o escorpião na terra firme, o escorpião foi e picou o mestre. O mestre, com a dor, puxou a mão e o escorpião rapidamente correu pela mata. E o discípulo disse: Mestre, o Senhor, por que você pegou esse escorpião com as mãos? Você não sabe que é da natureza dele picar? E o mestre olha para o seu pupilo e diz: é da natureza do escorpião picar. Mas você sabe que é da minha natureza ajudar. Perceba que nessa historinha
mostra que imediatamente ao notar uma criatura, um ser vivo necessitando de ajuda porque iria morrer, o mestre, no caso uma figura boa, correu em direção àquele que necessitava de ajuda. E olhe que era um ser venenoso. Mas é da natureza dele ajudar. Mas o bem foi feito. Acontece conosco. Às vezes as pessoas que nós ajudamos retribuem o bem com o mal. Porque é da natureza destas pessoas praticarem o mal. Mas é da nossa natureza praticarmos o bem. Porque é isso que nós aprendemos em qualquer uma das religiões que temos. Se é uma religião cristã que propaga o bem, somos convidados diariamente a fazer o que o Mestre Jesus fazia. O verdadeiro homem de bem, ele confia na providência de Deus. Ele confia na divindade. Ele sabe que ele não está sozinho, por mais que ele pense que esteja. Deus sempre manda seus missionários, seus emissários, seja espirituais, do plano imaterial, como também do plano material. Nós não estamos sós, para que possamos sempre sermos obreiros do bem. Por mais que nosso salário, muitas vezes, seja ingratidão. Na questão 918 do Livro dos Espíritos, onde tem caracteres do homem de bem, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais a seguinte questão: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real e lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E os benfeitores responderam: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Olha os caracteres de um homem de bem trazida na primeira questão desse segmento do homem de bem. Ele nos diz que o homem é aquele que representa a prática dos ensinamentos de Deus, das leis de Deus, que pratica as leis de Deus. Quando reconhecemos um cristão, quando nós reconhecemos um missionário do Cristo, quando estamos em nosso centro espírita, quando estamos em nossa igreja, quando estamos em nosso templo religioso, quando conhecemos um verdadeiro cristão, quando olhamos aquela pessoa que pratica as leis de Deus. Porém, contudo, nós ainda somos pessoas falhas, nós ainda somos pequenos, nós muitas vezes caímos, muitas vezes erramos. Estamos em um planeta de provas e de expiações. Temos muito mal a repararmos em nós mesmos. Para isso, o convite de nós nos conhecermos cada vez mais, para saber se em nós existe mais egoísmo do que humildade, mais orgulho do que caridade. Nós precisamos ver como nós estamos ainda para saber se em cada situação difícil que acontece em nossa vida, nós praticamos a lei de Deus. É uma prática, é difícil. Jesus simplificou os 10 mandamentos apenas em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É difícil, né? É muito difícil. Estamos aqui encarnados ainda, tentando fazer isto.
porque é uma prática. Praticar as leis de Deus é um convite diário. É um convite de prática. Nas situações difíceis que nós temos em casa, na família, com amigos, na escola, na faculdade, no trabalho, é difícil. Muitas vezes amamos aquele que nos amam, mas amar aqueles que nos perseguem é difícil, não é? É muito difícil. Mas é uma prática, é sabermos que hoje fomos melhores do que o que fomos ontem. É cair hoje e quando se levantar dizer, não cairei de novo, pelo menos não do mesmo jeito. Porque nos tornamos pessoas melhores. Se falhamos hoje, aprender com essa falha para não errarmos amanhã. É como uma pessoa que toca algum instrumento musical ou que pratica algum esporte. Ou um estudante que estuda horas e horas para fazer uma prova. Ele pratica muitos exercícios. Exige dele muitas horas de treino e de prática nas leis de Deus. Somos convidados a essa prática. Nos tornar homens de bem a cada dia é uma prática. É praticar a lei de Deus todos os dias, por mais que muitas vezes nós não a compreendemos. Por mais que muitas vezes a gente não aceite, porque a gente quer a nossa vontade, e esquecemos de quando oramos, dizemos, seja feita a vossa vontade. É difícil a gente fazer isso, mas é uma prática. Quando praticamos a lei de Deus para com todos, aí a gente se eleva moralmente e espiritualmente. Porque um homem de bem, ele não é rancoroso. Um homem de bem não guarda rancor, porque ele sabe que rancor é um frasco com veneno que ele mesmo bebe. Não é a pessoa que é vítima ou que recebe a raiva, mas é ela mesma. Quem sente raiva se envenena. Então, o homem de bem, ele não guarda rancor, ele perdoa. Um homem de bem, ele é indulgente, ou seja, ele perdoa as ofensas porque ele sabe que ele também erra. Já dissera o mestre, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. O homem de bem sabe que ele tem pecados, ou seja, ele sabe que ele erra, então ele não condena o outro porque ele entende. Se ele não erra daquela forma, talvez um dia ele erre, ou ele já tenha a maturidade de não errar daquele jeito, mas ele sabe que um dia ele errou. Então ele não condena, ele não julga, ele não critica. Ele simplesmente é indulgente. Ele perdoa e segue. Perdoa as ofensas, afasta-se do mal que recebeu e caminha. Ele não guarda rancor, ele não guarda mágoas. Um homem de bem, ele é paciente. Ele tudo espera, porque ele confia na providência divina. Ele sabe, ele tem consciência que maior do que os seus desejos, que maior do que a sua vontade é a vontade de Deus, e ele tem fé, ele confia na providência divina.
O homem de bem, ele sabe que maior é Deus, que os desejos de Deus têm hora de começar. Tem um ditado que diz assim, é uma história antiga, que eu escutei na verdade quando eu era criança, não me recordo o canto, mas dizia assim: meu filho, quando Deus dá, até o diabo recebe, porque ele sabe que é bom. Então vamos ter paciência, porque Deus vai entregar para cada um de nós na hora certa. O homem de bem, ele confia em Deus. Ele sabe que tudo tem a hora de acontecer. O homem de bem perdoa as ofensas, porque foi isso que o nosso mestre ensinou. Jesus dissera: quando baterem em uma face, ofereça outra. A gente aqui na nossa pequenez, a gente entende só o que os olhos veem, a gente não mergulha na essência das palavras do Cristo. Quando Jesus dissera, quando baterem em tua face, oferece a outra, ele não estava dizendo de espancar ao pé da letra, com pancadas, o rosto de uma pessoa. Por que ele dissera, quando baterem em teu rosto, em tua face, oferece a outra? Porque a face que foi ofendida, a face que foi agredida, ela sente dor, ela sente raiva, ela sente vontade de se vingar, ela sente vontade de retribuir o mal com o mal, porque está doendo nela. Mas Jesus disse, oferece a outra face, porque a outra face está saudável, está boa, não está com raiva, não está rancorosa, não está agredida. A outra face está em perfeito estado e você vai devolver o mal com o bem. Você devolve o mal com o bem. É por isso que Jesus dissera, oferece a outra face. Ele não disse, oferece a mesma, porque como está doendo, nós somos movidos por instintos animais. Então pode ser que nossa reação seja de agredir o outro. Por isso Jesus diz, oferece a outra face. Oferece a que não foi agredida. Oferece o seu equilíbrio moral, espiritual. Ofereça o perdão. É isso que o mestre disse. O filme, uma passagem, que foi trazida no filme de Irmã Dulce, mostra muito bem isso. Quando Irmã Dulce já tem o local onde ela costuma dizer que coloca os seus pobres, todas as pessoas que ela ajuda, ela diz, meus pobres, porque ela toma de conta de todos aqueles necessitados. E ela de manhãzinha, bem cedo, ela tinha o costume de sair na feira e de sair pedindo alimentos a todos os feirantes que lá estavam. Pedia pão, pedia verdura, pedia carne, ela passava pedindo mesmo, porque era para pessoas necessitadas, cada um dando um pouquinho, aquelas pessoas comiam. Aí ela chegava, simples e humilde, chegou a um comerciante, estendeu a mão para ele e disse, me dê uma esmola para os meus pobres. O homem com raiva, porque ela sempre passava lá, pedindo comida, nunca pagava, sempre pedia. O homem com raiva olhou para ela e cuspiu na mão dela. Ele cuspiu na mão dela e disse, tá aí a esmola. Na hora ela ficou surpresa, ela se espantou, ela não esperava aquela reação. Provavelmente ela ficou com raiva. Então ela pegou a mão com a saliva do homem, com o cuspe,
passou na sua sainha de freira, estendeu a outra mão e disse: essa foi para mim, agora eu quero uma ajuda para os meus pobres. Olha o que, carinhosamente dizendo, olha o que essa velhinha fez, né? Olha que espírito puro, olha o que essa freira ensinou. Ela poderia ter xingado o homem, poderia ter ido embora, porque foi magoada. O homem fez o mal a ela, o homem cuspiu na mão dela. Ela calmamente enxugou as mãos e disse: essa foi para mim. Agora eu quero uma ajuda para os meus pobres. Porque é uma mulher de bem. Ela não se importa com o mal que fizeram a ela se importa com o bem que ela vai fazer aos outros. É isso, porque quem ama gosta de servir. Quem ama gosta de ver a felicidade nos olhos do seu ser amado. No caso da irmã Dulce, de ver os seus amados. Por isso que ela gosta de servir. Quem ama serve e gosta de ver as pessoas lá felizes, esperando o que em troca? Nada. Nada materialmente, porque o homem de bem não espera receber moedas, não espera receber reconhecimento, não espera não receber louros, elogios, aplausos. O homem de bem faz o bem sem interesse algum. Ele faz o bem porque é o certo a ser feito. Ele entrega, ele compartilha. Se tiver bens materiais, ele divide os bens materiais na medida do possível, sem ostentar, sem diminuir os outros, sem se engrandecer. Ele divide para que todos se sintam bem. Porque o salário, o reconhecimento de quem faz o bem é ver a felicidade no olho do seu ser ou dos seres que ela ama. Perceba que nas passagens do Evangelho, por muitas vezes é trazido pelos apóstolos, Jesus compartilhando o pão. Não era Pedro, Mateus, Tiago, Lucas que partia o pão, era Jesus quem partia o pão. Era uma característica de Jesus. Ele dividia o pão, era uma marca dele. Ele gostava de compartilhar e servir, porque era ele quem amava. Era ele quem dividia o alimento, porque ele gostava de ver as outras pessoas felizes. Era ele quem multiplicava os pães, era ele quem multiplicava os peixes. Ele gostava de servir a todos. Por isso que quando ele já tivera partido, depois ele retorna disfarçado em meio a seus apóstolos. E quando eles estão reunidos, seus apóstolos veem aquele homem diferente, não o reconhecem que era Jesus, e diz: entre, venha comer conosco. Jesus, abre aspas, disfarçado, entra. Quando vê todos lá sentados, ele pega o pão e divide. E só em dividir o pão, todos os apóstolos reconhecem na hora e diz: mestre, és tu que retornastes. Eles reconhecem Jesus pelo fato de compartilhar, de dividir. Porque é isso que o homem de bem faz, ele compartilha a alegria, ele compartilha o bem, ele compartilha o bem-estar para com todos à sua volta, sempre de forma bondosa, sempre de forma generosa, com carinho, com amor, com atenção. Ele entrega o bem porque é o bem que deve ser feito. Ele jamais esperou nada em troca, nada. Vamos olhar para o homem de bem mais puro que já passou por essa terra, o próprio governador espiritual da terra,
o próprio governador espiritual do orbe solar, nosso divino e amado Mestre Jesus, desde criança que ele faz o bem. Na fase adulta, a partir dos 30 anos, começa uma nova missão para Jesus, que é o de sair e evangelizar a todos, a começar a operar seus milagres a favor de todos os necessitados. Curava os doentes, curava os leprosos, curava os cegos, enfermos, os aleijados. Ele nunca esperou receber nada em troca, nada. Nem reconhecimento, nem aplausos. Pelo contrário, a primeira cura que ele fez, o homem, quando ficou bom, foi fazer o mal a outra pessoa. E Jesus disse: eu te curei, você compensa isso fazendo mal a alguém? Na sua condição humana, Jesus pode ter sentido até raiva. Mas ele não ia desfazer o bem que ele fez, porque o bem que ele fez foi enquanto espírito, de fazer o bem para com todos, sem esperar nada em troca. O que as pessoas vão fazer quando receberem o bem, cabe a elas. Agora, se vamos praticar o bem, cabe a nós. O que as pessoas vão fazer com o bem que receberam, cabe a elas. Se vão agir de bom grado, se vão agir de mau grado, se vão julgar, se vão condenar, se vão nos maldizer, isso aí compete a ela. A nós compete sermos bons. Perceba que Jesus, em toda a sua vida, ensinou a seus apóstolos. Quando já estava próximo a ser crucificado, Jesus disse: eu já ensinei tudo o que eu sabia. Hoje eu vos chamo de amigos. Jesus amava cada um deles, dos seus apóstolos, dos 12 que lá estavam. Amava cada um deles. E ele já dissera uma vez a Paulo, dissera: e se um dia todos eles me abandonarem, ainda assim eu os amarei. E assim foi feito. Jesus foi entregue, foi condenado por algo que ele não fez. Jesus simplesmente amou a todos. E o salário do mestre foi açoite, prisão, fome, sede. Seu corpo físico dilacerado, colocado numa cruz pesada, pregos cravados em seu corpo. Jesus recebeu uma coroa de espinhos, mesmo tendo praticado todo o bem que um homem e um espírito podia fazer na terra. O mais puro de todos, o mais perfeito de todos, sofreu tudo. Porque os seres que lá estavam, nós não sabíamos nem reconhecer, nem tampouco agradecer o amor de um homem de bem. E Jesus, naquele momento, estava sozinho. Seus apóstolos não estavam lá, nem Simão Pedro. Por que eu estou destacando Simão Pedro entre todos os outros? Porque Jesus morou com Simão Pedro. Jesus implantou o evangelho no lar, a prática do evangelho no lar, sugerida hoje em dia por todas as religiões cristãs, foi iniciada na casa de Simão Pedro. Jesus que convidara Simão Pedro a pescar homens, que ensinara, que morara com ele, que conversava, que aconselhava.
era o melhor amigo de Simão Pedro, era Jesus. E quando Jesus estava na cruz, foi Simão Pedro quem negou 3 vezes e se escondeu para não ser visto. Olha o salário do bom e do justo. Mas Jesus, como um homem de bem que pensa em todos, naquele momento ele olha para baixo, vê a sua mãe, vê Maria Madalena e vê João, o apóstolo mais novo, o mais novo de todos. Era adolescente para jovem naquela época. Estima-se uma idade entre 18, 22, 23 anos. João era o mais novo de todos os que lá estavam. Jesus, como um homem de bem, ele era tão bom, mas tão bom, que naquele momento ele olha para sua mãe e diz: mulher, eis aí o teu filho. E diz: filho, eis aí a tua mãe. Jesus pensou no bem até de sua mãe, porque ele sabia que ele estava indo e sua mãe iria se sentir só, porque perdera o único filho que tivera. E Jesus tenta arranjar um substituto para minimizar as dores da solidão, da angústia de perder um filho. Jesus confia um outro espírito a ela. Diz: eis aqui o teu filho. Ele pensa no bem-estar da mãe até quando ele vai. E pensa no bem-estar de João, porque João já era um missionário, já é um apóstolo, necessitava de alguém que lhe pudesse amparar, dizer palavras de bom ânimo, repousar, se alimentar. Precisava de alguém que cuidasse e o amasse. E Jesus pensa até nele, diz: eis aí a tua mãe. Olhe que homem bom, olhe que homem de bem, sempre caridoso, generoso, e ensinou a gente a amar, a sem se importar com o que os outros vão dizer, sem se importar com o que os outros vão fazer. Ele só amou, porque é isso que um homem de bem faz. É isso que uma mulher de bem faz. Não se vinga. Quando nós paramos para pensar e dizer: será que compensa sermos homens de bem? Vou retomar apenas a última frase da leitura inicial, que diz: faça sempre o bem e sua herança será a felicidade. Porque é tudo entre você e Deus, nunca foi entre você e os homens. Faça sempre o bem. A herança é a felicidade e quem dá é Deus. É Deus quem vai dar a felicidade, não é os homens. O que os homens dão é passageiro. O que os homens dão fica na matéria. A felicidade de Deus é para todos sempre. Nós somos convidados a sermos pessoas melhores, nós somos convidados a cada dia sermos um cidadão de bem, um homem de bem, porque é isso que o mundo precisa, hoje mais do que nunca. E como saber se eu estou sendo um cidadão de bem? Vamos tomar a exemplo de Santo Agostinho, na própria passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, na própria passagem do Livro dos Espíritos, quando ele dizia: olhem para mim, tomem o meu exemplo. Santo Agostinho diz: tomem o meu exemplo, que ao chegar ao fim do dia, eu penso em tudo que eu fiz durante o dia e vejo se tudo que eu fiz foi a melhor forma de fazer para com os outros. Será que eu fiz algo que alguém pudesse reclamar de mim? Será que eu fiz algo que eu poderia ter feito melhor? Será que o que eu fiz agradou a Deus?
Será que se eu fiz aquilo para Deus, Ele iria gostar? Eu fiz o melhor que eu pude em favor do próximo? Ele fazia essas perguntas todos os dias e dizia: hoje eu tratei uma pessoa com indiferença, amanhã eu vou tratar melhor. E no outro dia tratava melhor. Chegou alguém nas pressas, ele deu pouquíssima atenção, se virou, foi resolver outra coisa. Quando era noite, ele dizia, fazia o exame e dizia: estava um pouco com pressa, tratei uma pessoa de forma ruim, amanhã eu faço melhor. Santo Agostinho, ele deu o próprio exemplo de como se tornar uma pessoa melhor a cada dia, de como se tornar um homem de bem, porque é uma prática, é um exercício e é difícil. Por isso estamos aqui. Se fosse uma tarefa fácil, a gente já estava num plano, nós já estaríamos nos mundos divinos há muito tempo. Mas o convite de sermos homens de bem é todos os dias. É isso que o Espiritismo nos convida. O Espiritismo nos convida a fazermos o que Jesus fazia, não ao que fizeram com Jesus. O Espiritismo nos convida à nossa transformação. Deixar cada dia a velha criatura presa ao egoísmo, ao orgulho, aos prazeres materiais, aos prazeres animais, e nos tornarmos pessoas de espiritualidade. Olha as palavras de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Nós temos inclinações mais? Temos. Nós sentimos desejos, impulsos animais muitas vezes e desejos de fazer o mal por vingança, mas não são características do homem de bem. Então reconhece-se o espírita, reconhece-se o cristão pelo esforço que esse cristão faz em ser melhor a cada dia, pela sua transformação. De dizer: hoje eu sou melhor do que ontem. De dizer: essa semana eu sou melhor do que a semana passada. De você olhar um ano atrás e dizer: eu já não sou mais a mesma criatura. Das pessoas lhe verem na rua e dizer: mas você mudou muito, e você dizer: graças a Deus. Se você me conheceu pelo que eu fui há um ano atrás, deixa eu me reapresentar. Você já não me conhece mais. Eu mudei, eu sou diferente, eu sou uma pessoa melhor. Eu sou um homem do bem, bem mais do que o que um dia eu for. Posso não ser perfeito e está muito longe ainda, mas uma coisa eu sei: eu sou melhor do que o que eu fui ontem, porque eu comecei a praticar a lei do amor, como Deus espera, como Jesus ensinou e como Ele espera de nós, a sermos homens de bem. Para encerrar as reflexões dessa noite, eu trago uma mensagem do livro Parnaso do Além-Túmulo, de Francisco Cândido Xavier, de Espíritos Diversos, que tem a mensagem, a poesia aos trabalhadores do Evangelho. Uma falange de trabalhadores espalhada nas sendas do infinito, desde as sombras do mundo amargo e aflito aos espaços de eternos resplandores. É a caravana de batalhadores que no esforço do amor puro e bendito rompe algemas de trevas e granito, aliviando os seres sofredores. Vós que sois sobre a terra os companheiros desta falange lúcida de obreiros, guardai-lhes a sacrossanta claridade. Não vos importe os espinhos ingratos e acerbos. Na palavra e nos atos, sede o verbo da afirmação da luz e da verdade.
porque é isso que um homem de bem faz. Olhemos o próprio Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa, alguns exemplos. E como sempre, à frente de todos, o nosso Mestre Jesus, que veio nos dizer que a verdadeira felicidade é a que Deus nos oferece, não a dos homens, e é que através do amor, da caridade, da humildade, que nós chegaremos à condição de espíritos perfeitos, nos juntaremos ao Pai e aceleramos os nossos processos de crescimento em favor nosso e de toda a humanidade. Nesse momento, eu quero convidar a cada um mais uma vez a fechar os nossos olhos, a elevar o nosso pensamento ao alto e em um só coração, em um só pensamento, possamos dizer: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu te peço que ajude-me, Senhor, a ser esse homem de bem, a ser essa mulher de bem, a ser esse espírito de bem em favor do próximo. Que eu aprenda, Senhor, a sempre deixar de lado o meu orgulho, a raiva, a ira, todos esses sentimentos que me afastam de vós. Ajuda-me, Senhor, a ser um obreiro em favor dos que necessitam, a levar a palavra a quem precisa de consolo, um abraço a quem precisa de afeto. Fazer a caridade das formas que eu posso fazer, seja ela com a oração, com o alimento do corpo, com a vestimenta, e se necessário for, com moeda, se eu puder. Mas como o Mestre Jesus, que nunca teve riquezas, que nunca entregou moedas e nunca, jamais lhe faltou recurso algum para fazer a caridade em favor de todos os que chegavam por ele. E que ele fazia a caridade pelas curas, pelas libertações, pelas palavras, pelos ensinamentos, pelo consolo, pelo perdão, pela indulgência. Que a exemplo do Divino Mestre eu possa ser a cada dia esse homem de bem, livre da antiga criatura que um dia foi. Que eu possa a cada dia ser melhor do que o que eu fui ontem, que eu aprenda com cada erro, com cada tropeço, para que eu vá me desprendendo da velha criatura que um dia caiu, mas que hoje se levantou e que caminha rumo aos caminhos que levam a vós, aprendendo, praticando, exercitando as leis de amor e de caridade. Fazei de mim, Senhor, um instrumento de vossa paz, de vosso amor, de vossa luz. Protege-nos, ilumina-nos, ampara-nos e fortalece-nos, Senhor, nesse processo, porque sei que estás conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Pessoal, obrigado para vocês que se fizeram presentes aqui na noite de hoje. Eu quero agradecer a Milda,
ao Alexandre, a Lidiane, meu afilhado Gabriel, a Júlia, Daniel, a Álida, a Michele, a Maria, a Ciro, amigo Daniel. Obrigado a cada um de vocês, a Evelyn, Fabiana, Michele. Obrigado a cada um de vocês que se fizeram presentes. É de Gláudia. Que Deus abençoe a cada um de vocês, pessoal. Boa noite. Boa noite, Sofia. Boa noite, Eliseuda.